Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Humberto de Campos nesse livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier. Esse livro que eu li ser o segundo preferido de Chico Xavier. O primeiro seria Paulo e Estevão, que faz parte dos chamados romances de Emmanuel, ou seja, foram ditados por Emmanuel. E eu já fiz uma série com ele, deixo aqui se você quiser ver, que traz ali a história de Paulo de Tarso. E agora esse livro, A Boa Nova, eu fiquei curiosa para saber, apesar de eu ter me proposto a fazer esses livros romances de Emmanuel agora nos finais de semana, eu quis trazer esse A Boa Nova exatamente para ver por que é que ele era o segundo preferido de Chico Xavier. E ficou claro aqui, é que Humberto de Campos traz aqui episódios, ele chama isso de folclore do céu, ele traz aqui então episódios do tempo de Jesus Cristo aqui, desde o início ali, antes da chegada dele, como é que estava ali a atmosfera antes dele chegar, ali no início, quando ele ainda estava criança, brincando com João Batista, ali sob os olhares das mamães Maria e Isabel, e que já achavam que a brincadeira deles era um tanto estranha em termos de grandiosidade, de luminosidade para duas crianças da idade deles. E depois, quando ele veio ali então pescando digamos assim, os discípulos, depois quando ele falou para eles como é que seria a caminhada, que seria árdua, mas que ele estaria ali com eles o tempo todo, falou do Consolador que ele nos enviaria, que eu acredito sinceramente que seja a codificação de Allan Kardec, Chico Xavier, com esses livros que nos mostram que sim, há um outro lado, que sim, a vida continua, que sim, aqui é passagem, que sim, a gente vem aqui várias vezes até que a gente entenda isso, que é como se fosse uma escola. Próprio Jesus Cristo diz que é uma escola, que a nossa passagem aqui é uma escola, é o local onde a gente pode, depois de ter feito um balanço daquilo que a gente fez na vida anterior, a gente volta aqui com tudo aquilo, agora você vai fazer isso, de acordo com aquilo que você fez na vida passada. E esses romances trazem exatamente isso. Por exemplo, o próximo romance que eu vou trazer é a vida do próprio Emmanuel, quando ele era um senador romano, ali na época de Jesus Cristo mesmo, e quando ele ainda não entendia nada da grandeza do Evangelho, da luz de Deus, do reino de Deus, e mostrando que realmente é assim. Depois vem 50 anos depois, quando ele volta como um escravo, mostrando a nossa caminhada através das múltiplas vidas, como o próprio Jesus Cristo explica aqui para Nicodemos, que todo aquele que quiser então chegar ali na frente, vencedor, iluminado, vai ter que nascer muitas vezes. Ninguém já nasce e sai e chega. Não, a corrida ela tem várias etapas, a gente tem que passar nessa escola ou em outra, não sei, isso eu não entendo direito, mas a gente tem que passar por essa escola várias vezes. Então, nesses que ele chama o folclore do céu, que ele diz que tem muitos, são 30 episódios do folclore do céu, nós estamos no 17º, o 16º foi então a história ali de Tomé, aquele apóstolo que tinha que ver para crer. Ele então que veio pedir a Jesus Cristo que fosse se apresentar a homens ali, doutores da lei, pessoas muito importantes que precisavam de que ele trouxesse alguma confirmação do que ele era, que ele fizesse um milagre ali para que eles vissem, para que eles acreditassem. E aí Jesus Cristo diz a ele: Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as verdades divinas dele. Nunca reclamei dos meus discípulos as homenagens pessoais, apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. E depois, mesmo depois, no dia em que Jesus Cristo foi então ali levado para ser crucificado, Tomé ele foi acompanhando e não se apresentou, ele foi ali fantasiado mais ou menos para não ser reconhecido. E depois, quando ele veio e o Senhor se apresentou, depois de já ter feito
a passagem dele já ter voltado depois de ter ressuscitado, e aí ele teve que dizer a ele: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. E aí sim, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo invadia e penetrava a alma, na benignidade plena e absurda de Jesus Cristo, que devia ter falado: se fosse desse jeito, que a gente pode acreditar que seja aquele que não entendeu, vai ser descartado, eu vou trazer só os bonzinhos comigo, ele não teria se dado ao trabalho de provar a Tomé para que a iluminação dele acontecesse. Então que a gente não precise também, que a gente possa acreditar sem tocar, sem ver. Afinal, o próprio Jesus Cristo disse: o pior cego é o que não quer ver. Então esse 17º episódio é Jesus na Samaria. Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns discípulos nas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria, quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Filipe, André e Tiago, estando com fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade e demandaram um lugarejo mais próximo em busca de alimento. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacobe. Envolvida nos revérberos do sol que ia ceder lugar às sombras da noite que se aproximava, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro com a bela e costumeira placidez do semblante e lhe pedia de beber. Como, sendo tu um judeu, me pedes um favor a mim que sou samaritana? Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e redarguiu: os judeus e samaritanos terão porventura necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar água viva. Que vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana impressionada. Onde a tens, se a água aqui existente é apenas a deste poço? Acaso serias maior que nosso pai Jacobe, que no-la deu desde o princípio? Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou: este poço de Jacobe secará um dia. No leito da terra em que agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Por esses não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Ou seja, aqui então Jesus Cristo fazendo alusão então ali à água viva, aqueles que a gente que se alimenta do que acontece aqui nessa realidade, a gente que acredita que aqui é a realidade, a gente que não entende que aqui é uma passagem na caminhada de volta para o Pai. Então nós vamos estar sempre voltando, porque a gente vai estar sentindo sede novamente, a gente vai estar precisando se reabastecer novamente. Entretanto, aqueles que beberem a água viva estarão eternamente saciados, ou seja, eu acredito que são aqueles que beberem, então, exatamente os ensinamentos dele, exatamente os ensinamentos da Boa Nova, exatamente os ensinamentos de que Deus é Pai e Mãe de todos e que nós estamos todos sendo completamente bem guardados e bem tudo que a gente precisar. É como aquela frase que eu ouvi ali em um vídeo do Fabrício Venâncio,
que ele diz, Deus satisfaz todas as minhas necessidades e deixa sempre um excedente tranquilizador em minha vida. É exatamente isso. Quando a gente entende dessa forma, eu acredito que seja como se a gente estivesse saciando a nossa sede com a água viva, que ali a gente não vai mais ter, então, que... ela vai nos refrescar os nossos corações através dos caminhos mais acidentados, sobre o sol ardente dos desertos do mundo, dos desertos desse mundo, que Jesus Cristo disse que haveria choro e ranger de dentes. Porém, se a gente tiver com o coração fresco, a gente consegue passar por esse deserto, levando até sombra para aqueles que estão atravessando também, para aqueles que talvez não tenham entendido ainda isso. Minha forma de entender. A mulher escutava presa de funda impressão aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito com a solenidade de uma revelação. Senhor, dá-me essa água, exclamou interessada. Mas ouve, disse-lhe Jesus. E o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as circunstâncias penosas da existência material. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar a minha vida e santificar meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte, Garizim. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo, já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Ela dizendo ali exatamente o que acredito que qualquer um de nós, então, diríamos também a ele, não é? Nessa confusão que a gente vive, com tantas direções nos sendo apontadas, especialmente nessa época que a gente está vivendo, a gente meio perdido, não é? Às vezes, a gente é muita gente, talvez eu meio perdida às vezes. Então, meu Deus, ter a oportunidade de ter Jesus Cristo na frente, por favor, mestre, me ensina, me mostra qual o melhor caminho. Qual o melhor caminho? O mestre observou-a compadecido e exclamou: Tens razão, as divergências têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus neste monte, nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Por isso vem abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e seu Criador. Seja ali então ele dizendo que não é um templo suntuoso, não é um templo de pedra, não é uma casa, não é um lugar, e que sim, a gente deve adorar a Deus, o Pai é Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Onde é que Deus pode ser adorado em Espírito? No nosso íntimo, pela nossa alma mesmo. O culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e seu Criador. Ou seja, venham abrir o templo dos corações sinceros, onde a gente deve fazer o culto a Deus, o nosso coração sincero. E ele ela com certeza, percebe, sabe quando o nosso coração é sincero ou não. E aí eu acredito que ele está presente quando realmente é sincero. Suave silêncio se fez entre ambos. Enquanto Jesus parecia sondar o invisível com o seu luminoso olhar, a samaritana meditava. Daí a alguns instantes, acompanhados de grande número de populares, chegavam os discípulos, admirando-se
todos de encontrarem o Messias em conversação íntima com uma mulher. Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente. Observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca da aldeia mais próxima, a samaritana, impressionada com suas revelações, solicitou a presença de seus familiares e vizinhos a fim de lhe ouvirem a palavra. Tiago e André haviam trazido pão e frutas, insistindo com Jesus para que se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou o instante para mais uma vez ensinar o caminho do reino com as palavras amigas, compondo parábolas singelas. Muita gente se aglomerava para ouvi-lo. Eram viajantes que demandavam regiões diferentes, a par de grande grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. A enorme assembleia se pôs a caminho, mas o Messias continuou espalhando suas promessas de esperança e consolação. Nesse ínterim, Filipe consultou os companheiros e, aproximando-se de Jesus, rogou-lhe carinhosamente: Mestre, por favor, aceitai um pouco de pão. Não te preocupes, Filipe, disse o Messias, não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual? Atalhou o apóstolo com interesse. Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o amor e a verdade dele. Meu sustento é realizar sua obra. É verdade, observou o discípulo, olhando a multidão que os acompanhava. Levaremos para Cafarnaum mais este triunfo, porque é incontestável que obtivestes aqui, entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos. Tiago e André ouviam silenciosos o diálogo. Às palavras entusiásticas do apóstolo, o mestre sorriu e acrescentou: Não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O que necessitamos em todas as situações é atender o que o Pai deseja de nós, como todo o apelo dele ao do bem em trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. E dirigindo o olhar para a turba compacta de seus seguidores, exclamou para os companheiros: Acaso já poderíamos admitir que somos compreendidos? Calemo-nos por alguns instantes a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. Fez-se silêncio entre ele e os 3 discípulos, de modo que podiam ouvir distintamente os diálogos travados entre os que os acompanhavam. Acreditas que seja este homem o Cristo prometido? Perguntava um samaritano de boa figura a seus amigos. De minha parte, não aceito semelhante impostura. Este nazareno é um explorador da piedade popular. É certo, concordava o interpelado, mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário. Pelos parentes é tido como inimigo do trabalho e há quem duvide de sua preguiçosa cabeça. É um louco de boa aparência, exclamava uma mulher idosa para a filha. Pelo menos esta é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, para mim, acredito que seja um grande velhaco. Por que se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio? Por que não se transfere para Jerusalém ou Tiberíades? Bem sabe a razão disso. Lá encontraria homens cultos que lhe confundiriam a presunção. Mais próximo de Jesus, um rapaz sentenciava em voz discreta. Quando chegamos, foi ele achado sozinho com uma mulher. Que te parece esta circunstância? Perguntava um companheiro de caminhada. Certamente desejava salvá-la a seu modo, replicou com malicioso riso o inquirido. Num grupo vizinho falava-se acaloradamente. Este homem é um espertalhão orgulhoso, dizia convicto um velhote. Só faz milagres junto das grandes multidões, para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. E não tem caridade, acrescentou outro, pois ainda há pouco tempo, quando procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para um monte sob o pretexto de fazer orações.
A noite começava a cair de todo. No alto brilhavam as primeiras estrelas. Jesus sentou-se com os discípulos à margem do caminho para um momento de repouso. André, Tiago e Filipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido, aparentemente do mestre aureolado de imenso êxito. Entretanto, verificaram a profunda incompreensão do povo. Foi então que Jesus, com a serenidade de todos os instantes, os esclareceu, cheio de sua bondade imperturbável. Não vos admireis da lição deste dia. Quando veio Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chama-me glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo onde temos que operar. Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação de sua consciência. Então aqui Jesus Cristo trazendo uma lição sobre como que deve ser a nossa atitude, como é que deve ser o nosso comportamento diante do julgar e de ser julgado, não é? Porque ser julgado, ser criticado, eu acredito que nós vamos ser sempre, estejamos fazendo isso ou aquilo, como às vezes pessoas dizem, mas nem Jesus Cristo agradou a todos, aqui nesse episódio, deixando claro, e ele dizendo que isso é o menos importante. Não vos admireis da lição desse dia, porque ele diz, quando veio o Batista, procurou o deserto então, eu acredito que seja isso. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. Então, e ele, porque ele resolveu participar das alegrias do Evangelho, ele foi ali no casamento, transformou água em vinho, e eles o chamam então de glutão e beberrão, ou seja, aquela história da mulher, o velho e o menino que saíram levando um burro e quando se colocou o menino no burro e o velho e a mulher andando, disseram, mas o menino, o jovem, cheio de saúde, que vai em cima do cavalo, e os dois, o velho coitado, já cansado, vai andando e puxando, que horror. Aí foi o velho, aí disseram, mas esse homem não vê que é a mulher que devia estar no... Então é isso. Eu acredito que querer agradar a todos é aquela coisa que é impossível. Jesus Cristo mostrou como que a essência humana é divina, mas é esse o comportamento que a gente tem enquanto humano, enquanto a gente está assim, voltado, dirigido, se deixando se dirigir pelo ego, não é? A gente vai então, está sempre apontando o dedo para o outro, está sempre julgando, e eu acredito que é aí que a gente também tem tanto medo de julgamento. Aí que a gente também tem tanto medo de crítica. Ali no livro Pense e Enriqueça, Napoleão Hill traz lá ali os 6 temores básicos. Um deles é a crítica, que nos tira da possibilidade de viver uma vida plena de abundância em todos os setores. Então aqui Jesus Cristo explicando bem, a mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, me chamavam glutão, e a João Batista, que procurou o deserto, chamavam que estavam com o espírito de Satanás. Então, essa é a imagem do campo onde temos que operar. É assim, é desse jeito. Essa é a imagem do campo onde temos que operar. Mas aí, observar aí a estrada para não cair, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus. E onde é que está Deus? Onde é que a gente cultua Deus? No nosso coração. Onde é que está Deus? Na nossa centelha, na nossa essência. Então, se a gente estiver ali... como que fala? Ele diz aqui, com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai, com a aprovação de sua consciência. Se o que a gente está fazendo está sendo aprovado pela nossa consciência, aí então a crítica e o julgamento, esse é daquele que ainda que é isso que a consciência dele está aprovando, e é cada um fazendo de acordo com a amplitude da expansão da consciência do momento.
todo mundo, o objetivo é que a consciência se expanda até chegar novamente no vácuo quântico. Mas enquanto isso a gente vai passando, fazendo aquilo que a consciência está nos mostrando no momento, e quando a gente entende isso, a gente não tem mais nenhum problema com a crítica ou com o julgamento do outro, e a gente também não vai ficar julgando nem criticando o outro. Nós vamos ser os observadores conscientes, nós vamos ser, como que diz a gente vai ser a permissão com o outro e o controle conosco. Aí sim, o controle com a gente. É só a gente que a gente controla, e é só assim que a gente expande a nossa consciência. Gente, fico aqui então nesse que foi o 17º capítulo, que trouxe então essa lição aqui de Jesus Cristo, como é que a gente então se comporta nesse campo em que é dessa forma. Esse é o campo onde nós devemos operar nessa realidade do dual, do relativo, onde há luz e sombras, onde está todo mundo em evolução. É dessa forma que a gente deve operar, buscando então estar entendendo e fazendo o que está nos mostrando a nossa consciência, a nossa centelha divina. E o próximo episódio, então, desse folclore do céu trazido por Humberto de Campos através de Chico Xavier é o 18º, que é a oração dominical, e eu faço essa no próximo vídeo. Espero contar com vocês para que a gente possa ler juntos, tá bom? Espero que vocês estejam curtindo a leitura. Se vocês quiserem curtir o vídeo, eu vou ficar super grata. Se vocês conhecerem alguém que vai gostar também e quiser compartilhar, também vou amar. Se vocês quiserem se inscrever no canal, muito agradecida, me mandar uma mensagem, então vou ficar super feliz, tá bom? Eu agradeço muito e espero contar com vocês para o próximo vídeo. Tchau!